É sempre bom estar em Évora, uma cidade especial. E por isso, nesta tarde, antes de poder ministrar a palavra de Deus, queria orar pela igreja nesta cidade e queria orar pelos pastores desta cidade. Porque a Bíblia diz que quando os irmãos vivem em união, a igreja vive, tal como ouvimos hoje. Vocês já disseram tudo, pregaram tudo, agora não sei o que é de pregar mais. Mas a realidade é que quando o povo de Deus, o corpo de Cristo está unido, Deus aí ordena e derrama a sua bênção. Deus me deu o privilégio de ter um sonho que veio dele para juntar o corpo de Cristo nesta nação, orando e clamando a Deus para que houvesse mudança nesta nação. E Deus me tem dado o privilégio ao longo destes 20 anos de ver ano após ano o corpo de Cristo a unir-se. Durante esta semana já estive em Leiria, já estive noutros sítios. Na sexta-feira estive na margem sul, onde várias igrejas estiveram juntas, onde o grupo de louvor era composto de várias igrejas, vários pastores estiveram. Hoje Deus dá-me o privilégio de estar em Évora. De manhã estive noutro lugar, na zona de Sintra, hoje e agora à tarde estou aqui. Ou seja, tem sido uma semana que não tenho parado. Eu quero agradecer, neste caso, à minha esposa, de me libertar para estar em... E não consigo estar em mais lugares, mas Deus deu-me este privilégio, e também à minha igreja local, que me dá o privilégio de... Hoje não me tiveram na sexta, não me tiveram hoje de manhã, mas pronto, se quiseram vir ter comigo hoje para me verem, não, para estarem aqui em Évora. Por isso eu quero agradecer à igreja local e na pessoa do Evangelista Júnior, que representa a igreja e o ministério e a liderança, e também ao meu filho, que não está, mas que pertence à liderança, o privilégio que me dá de poder ver Deus a operar. Vocês não sabem a alegria que eu tenho no meu coração de ouvir aquilo que eu ouvi já hoje. Porque a igreja do Senhor é uma, independentemente da tabuleta que está. Hoje estamos na Assembleia de Deus, poderíamos estar noutro lugar. Eu sei que estas reuniões às vezes aconteciam lá no CCBA também. Por isso, Deus tem que ser levantado nesta cidade e tem sido levantado, e eu creio que Deus quer fazer ainda muito mais nesta cidade. E há anos atrás que Deus tem dado uma palavra para esta cidade, e hoje está aqui a prova e a confirmação que Deus está a operar. Mas Deus quer fazer ainda muito mais. Então eu queria orar e queria, juntamente com a igreja, e se não for pedir muito de vós, ficarmos de pé mais uma vez. E eu quero pedir aos pastores e aos representantes das igrejas, ou ao representante da igreja, para chegar aqui à frente. Eu quero que vocês façam uma coisa. Pastores, líderes dessas igrejas. Não sei se entretanto chegou mais algum pastor, alguma pessoa que representa a igreja nesta cidade, de outra denominação. Gostava que pudessem vir até aqui. E eu queria, de uma forma, porque hoje tudo aquilo que já ouvimos foi profético, mas eu creio que Deus tem algo profético para esta cidade. E muitos virão ao conhecimento da verdade por causa da unidade do corpo de Cristo nesta cidade. Aquilo que a nossa irmã falou aqui acerca da forma como a igreja aqui recebeu no funeral da sua filha, é uma marca que realmente há unidade e há amor cristão. Eu queria pedir que vocês pudessem, se não levassem a mal, dessem as vossas mãos uns aos outros.
como representante nesta tarde da Aliança Evangélica, que é o órgão que representa os evangélicos em Portugal, eu quero declarar uma palavra de bênção sobre a igreja em Évora. Eu não estou a dizer a dominação, estou a dizer a igreja em Évora. E povo de Deus, levanta agora as suas mãos e estenda as suas mãos sobre estes homens de Deus, estas mulheres de Deus, e vamos clamar juntos ao Senhor. Senhor, nesta tarde, estão aqui, Senhor, os líderes da igreja, da tua igreja nesta cidade. É verdade que faltam aqui alguns, mas queremos incluí-los também, Senhor. E nós declaramos nesta tarde, em nome de Jesus, que tudo aquilo que é maquinado nas trevas, no inferno, para destruir a igreja do Senhor, não prospera, mas cai por terra no nome e no poder de Jesus. Porque está escrito na palavra de Deus que a igreja avança triunfante e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Por isso, nesta tarde eu declaro, de acordo com a palavra de Deus, que a igreja em Évora avança triunfante e conquista esta cidade para Jesus. Eu abençoo cada ministério aqui, cada dominação que está aqui representada e aquelas que não estão representadas. Nós declaramos que há unidade no corpo de Cristo nesta cidade e que o amor de Deus é notório. E o povo desta cidade dirá aquilo que está escrito na palavra de Deus: nisto conhecerão que são discípulos do Senhor, porque se amam uns aos outros. Eu declaro o amor de Deus nesta tarde derramado nos nossos corações, no coração da igreja nesta cidade, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. E eu não sei se é pedir muito nesta tarde, mas vocês, se puderem abraçar uns aos outros e dizer: conto contigo, meu irmão, conto contigo, minha irmã, estamos juntos a fazer a obra de Deus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Faz favor tomar os vossos lugares nesta tarde. Aleluia. Vocês não sabem o privilégio que eu tenho tido nestes dias da semana de ver aquilo que eu estou a ver agora, de ver a cada dia, ou cada noite neste caso. Foi tão bom fazer uma viagem até Leiria. Ainda foi, é uma viagem ainda um bocadinho grande. E depois sair de lá quase à meia-noite e regressar a casa. Mas ver a igreja junta, os líderes juntos, orarem juntos. Este é um sonho que Deus nos tem dado. E há 20 anos que fazemos este trabalho. Porque acreditamos que há uma igreja nesta nação. Há uma igreja que está unida nesta nação para conquistar esta nação para Jesus. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Amém, aleluia. Então, em nome da direção da Aliança Evangélica, quero saudar os irmãos e dizer que, a nível da direção da Aliança, eu estou muito grato por os irmãos aqui receberem também, representando a direção da Aliança, neste caso como coordenador da oração. Mas também, olha, estou aqui, não sei como, também, em duas partes, porque também pertence à Assembleia de Deus de Lisboa, à área das missões, e esta igreja faz parte de uma das nossas missões. Então é sempre um privilégio para mim, quando venho aqui,
para ministrar a palavra de Deus. É verdade que também não estou cá todos os dias, não é? Então quando venho, espero não me alongar muito, mas eu tenho que pregar a palavra. Mas eu estava ali a confidenciar com a minha esposa e estava a dizer: amor, a partir de agora, depois destes irmãos falarem, já não sei o que é de pregar, porque eles já disseram tudo. Porque o pastor que esteve aqui a contar a história lá de África, e o texto que ele falou foi o texto que Deus me deu ontem à noite também. E eu comecei a ficar preocupado, assim, e agora? Mas claro, Deus tem sempre mais alguma coisa para nós, não é? Mas baseado nesse texto, aquilo que eu hoje quero ministrar, porque o tema da Semana Universal de Oração é a alegria. E neste ano 2023, apesar de toda a gente dizer que vai ser um ano difícil, um ano em que vamos sofrer ainda mais, em que vamos ter problemas a nível económico, aquilo que eu quero dizer também é que Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu. Amém? Então eu queria trazer uma mensagem desafiante, motivadora, que este ano, e também já foi dito por alguém nesta tarde, é um ano de bênção e de experimentar o propósito de Deus na nossa vida e os milagres de Deus na nossa vida. Porque o nosso Deus ainda é um Deus de milagres, e ainda é um Deus de bênção. E este texto lá do Salmo 126 começa por dizer que este povo estava numa situação que nem sequer acreditava naquilo que lhe estava a acontecer. E muitas vezes, quando nós olhamos ao nosso redor e com as coisas que nos acontecem, parece que não acreditamos que alguma coisa nos possa boa de acontecer ou acontecer coisa boa à nossa vida. Mas quando temos Deus na nossa vida, quando temos a presença de Deus na nossa vida, quando temos as promessas de Deus na nossa vida, alguma coisa boa vai acontecer. Este povo diz que estavam como aqueles que sonham. E é bom sonhar acordado. Mas também é bom quando sonhamos a dormir e sonhamos coisas boas. E diz que a boca deles se encheu de riso, de cântico, porque quando voltaram a Sião, voltou a haver alegria. E este eu creio que é um ano de alegria. Um ano de bênção. E alguns devem estar a pensar: mas pastor, ainda não ouviu as notícias? Ouvi, sim, senhor. Mas continuo a ter a mesma convicção, que nós não dependemos das notícias, nós dependemos de um Deus poderoso e grande que está no controle de todas as coisas. Amém, aleluia. Salmo 16, verso 11, diz estas palavras: Tu mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e traz felicidade para sempre. Noutras traduções diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida e haverá alegria plena da tua presença e eterno prazer à tua direita. Diz ainda noutra tradução que na presença de Deus há farturas ou plenitude de alegria. Abundância de alegria, diz esta, que está a ser projetada. Então, quando nós estamos na presença de Deus, vai haver, não ouvi, abundância de alegria. Não somente alegria, por isso o apóstolo Paulo e o pastor Pedro iniciou logo assim, falando deste versículo. Disse: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E Paulo não estava no melhor lugar, no melhor sítio, ele estava preso, estava em sofrimento, mas ele ainda incentivava e dizia aos cristãos:
à igreja em Filipos: alegrai-vos. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Então nesta tarde eu quero incentivar-vos a alegrarem-se em Deus. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor para a vida de cada um, para cada casal, para cada família. Deus tem o melhor para nós. Mas essa alegria só será uma realidade na nossa vida quando andarmos na presença de Deus. Então é necessário nós andarmos na presença de Deus, porque quando andamos na presença de Deus, aí sim, há abundância, plenitude, fartura de alegria. Vocês estão com uma cara muito alegre. Agora melhorou um bocadinho. Sabe que a alegria também tem que se mostrar. E sabe, como cristãos, nós precisamos de mostrar essa alegria. Porque e já falámos isto, ao andarmos nas ruas da cidade de Évora com uma cara de tristeza, de abatimento, ninguém vai querer ser como nós, nem ser da igreja. A igreja tem que ser um povo feliz, alegre, que celebra, e nesta tarde já celebramos, mas não podemos só celebrar dentro de portas, nós temos que celebrar lá fora, com alegria, e dizer: o meu Deus é o Senhor da minha vida. Jesus ressuscitou, está vivo. Mas algum vizinho, alguma vizinha vai dizer: mas tu estás a passar por um momento de aflição, tu estás a passar por um momento crítico. Mas a alegria do Senhor é a minha força. E eu sei, porque o salmista também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei o que estás a passar, mas o Espírito de Deus tem falado comigo para esta tarde, que apesar de toda a tristeza, todo o desânimo, tudo aquilo que possa acontecer, ou que esteja a acontecer na tua vida, ainda o Senhor quer dar alegria e dizer que está contigo todos os dias da tua vida. Ele não te abandonou, porque diz lá em Isaías: apesar de tu passares por águas, os rios não te vão submergir. Se passares pelo fogo, tu não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porquê? Porque Ele cuida de ti, porque Ele está no controle da tua vida. O próprio Senhor Jesus disse que estaria conosco alguns dias, todos os dias. Diga lá para a pessoa que está aí ao seu lado: o Senhor está comigo todos os dias. E todos é todos. O Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. O próprio salmista dizia que o Senhor estava com ele, mesmo no vale da sombra da morte. O Senhor estava com ele. E ele queria habitar na casa do Senhor por longos dias. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos de uma restauração na nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele começa por dizer lá em Romanos capítulo 12, verso 1: irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereçam as vossas vidas, o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois diz: mas transformem-se, não imitem os costumes, o comportamento deste mundo, mas renovem a vossa mente. Numa outra tradução diz: não vos conformeis. E é esta palavra que eu quero trazer para vós. Quando a tristeza chegar, quando a aflição chegar, quando as coisas menos boas chegarem, não se conformem neste sentido. Eu não vou aceitar que
que a minha vida vai ser esta desgraça, esta tristeza, este desânimo, todas estas coisas. Não, este ano será um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de alegria. Amém. Então, princípios que nós precisamos para a transformação. Em primeiro lugar, não te conformes. Se queremos ter um ano de alegria, um ano de mudança, nós precisamos de ter esta primeira atitude. Eu não me vou conformar com aquilo que eu estou a viver. Eu não me vou conformar com aquilo que eu tenho vivido. Ano 2022 já passou, não é? Já estamos em 2023, certo? E hoje é dia 15 de janeiro. Ainda é cedinho. E alguns, quando... Temos aqui uma comunidade também brasileira, não é? Que vocês dizem sempre na virada do ano. Nós dizemos na passagem do ano. Muita gente diz, este ano é que vai ser. Este ano eu prometo que vou orar mais. É melhor não dizer se já oraram ou deixaram de orar durante 15 dias. Eu vou ler mais da palavra. Eu vou estar mais assíduo na igreja, nos cultos. Eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Este ano é que vai ser. Deixa chegar o final do mês de janeiro e depois falo comigo. Se eu vier cá, não é? Mas vai ter uma surpresa. Eu prometi tanta coisa e já não estou a fazer. Mas para que isto não aconteça e chega ao final de 2023 e diga assim, mais um ano, sempre a mesma coisa. Voltou tudo ao mesmo. Nós precisamos ter esta atitude que Paulo está a dizer para a igreja lá em Roma. Não vos conformeis. Mudai o vosso entendimento, a vossa mente, renovai a vossa mente, porque tem que ser um ano diferente, um ano de mudança, um ano de bênção. Então eu não vou permitir que seja tudo igual, eu quero que seja diferente. Mas quem determina isto? És tu? Sou eu? Porque Deus quer que seja um ano diferente. Mas se eu tiver esta atitude de não me conformar, vai ser mesmo um ano diferente. Amém? Mas pastor, e quando vier as provas? E quando vier os problemas? É aí que tu tens que tomar essa atitude. Eu não vou desistir. Eu não me vou conformar. E a Bíblia mostra-nos que houve servos e servas de Deus. Então, está escrito na palavra de Deus. Sara, Abraão, a mulher sunamita. Eles tomaram atitudes em que não se conformaram, mas creram nas promessas de Deus e que iam experimentar a bênção de Deus. Amém? Esperaram 25 anos, Sara e Abraão, mas tiveram. Deus operou. A mulher sunamita não tinha filho, mas Deus lhe deu um filho. O filho morreu, mas o profeta chegou à casa dela e o filho foi ressuscitado. Porquê? Porque ela não desistiu, neste caso, nesta situação. Ana, ela queria um filho, chorou. Era tristeza, abatimento. O próprio marido já não sabia o que dizer a ela. E até lhe dizia, olha, mas eu não sou melhor que um filho, aquilo que tu tens, aquilo que eu te dou não é melhor. Mas ela dizia e continuava, eu quero ter um filho. Até que um dia chegou à casa de Deus. E ao chegar à casa de Deus, ela estava orando, clamando. E o sacerdote Eli chegou perto dela e disse, mas tu estás dessa maneira, tu não estás bem, tu deves estar embriagada. Ela, não, eu estou clamando. Havia choro, havia clamor. E o sacerdote Eli disse-lhe, olha, vai conforme tu desejas, vai. E naquele dia, ela recebeu o milagre dela. Porque diz a palavra de Deus que naquele dia, ela deixou de chorar. Porquê? Porque ela agora
creu na palavra, creu que Deus tinha o melhor para ela. E diz que se levantou e foi para casa e começou a fazer as coisas normalmente e toda a gente andava de certeza espantada. O que é que se está a passar com ela? Ela só chorava pelos cantos no quarto dela, passava a vida a chorar. Agora ela estava uma outra mulher. Ela ainda não tinha filho, ela ainda não tinha visto nada, mas ela creu. E quando nós cremos nas promessas de Deus, cremos na palavra de Deus, Deus vai operar na nossa vida. Até que um dia ela começou a sentir alguma coisa diferente do seu corpo. E passado algum tempo ela percebeu que estava grávida. E as senhoras sabem isto melhor que ninguém. Certo? Certo, irmãs? E algumas sim, outras não, mas pronto. E Samuel nasceu. E ela ficou em casa e depois depois de desmamar, ao templo. E pegou pela mão. Falou com o sacerdote ali e perguntou-lhe: lembras-te de mim? E Eli não se lembrava dela, mas ela lembrava-se muito bem daquilo que Deus tinha falado com ela, da oração que ela tinha feito na casa de Deus. E é importante nós aprendermos que a oração tem poder, que quando estamos na casa de Deus e quando clamamos e oramos, Deus opera. E sabe, ela olha para Eli e disse: por este menino orava eu. Está aqui. Aquilo que eu esperei. É verdade que chorei muito. É verdade que tive grande tristeza durante anos. Mas agora está aqui a promessa de Deus. Está aqui a bênção de Deus. Então nesta tarde, apesar de estares em sofrimento ou de viveres em sofrimento, pode ser há anos, mas continua a crer e a acreditar na bênção e no milagre de Deus que vai chegar à tua vida. Amém, aleluia. Mas eu queria que nós pensássemos de uma outra forma. E quando parece que já não há mais nada a fazer? Porque vai chegar situações da nossa vida em que parece que já não há mais nada a fazer. Houve uma fome na terra. E Isaac com a sua família, eles começaram a ficar preocupados. E quiseram mudar de lugar e ir para outro país. E Deus não lhe permitiu. E esta palavra é para algumas pessoas que estão aqui nesta tarde. Se Deus te colocou no sítio onde estás, permanece no sítio onde estás. E diz que a fome foi de tal forma. O problema era tão grande. E Deus diz a Isaac: fica nesta terra e mais, e semeia nesta terra. Se já era mau, porque já havia pouco, ainda por cima semear. E ele semeou na terra. E Deus o abençoou. E diz que quando houve a colheita, foi tanta bênção, tanta colheita, aleluia, porque o nosso Deus, quando parece que tudo acabou, está terminado, não há mais nada a fazer, muda toda a situação. Amém? Um outro episódio na palavra de Deus tem a ver com Esther, Mardoqueu, o povo de Israel, quando estava sentenciado a morte dos judeus, quando o rei tinha determinado já, Deus muda os planos todos, muda tudo. Tem uma insônia, não consegue dormir e começa a ler as crônicas e vê que um homem chamado Mardoqueu tinha alertado que queriam matar o rei e por causa disso o rei não sofreu o atentado, não morreu, e ele chamou
o homem que era mau e não queria nada com os judeus e queria matar os judeus, e incentivou o rei a ter aquele decreto. E quando Amã, que é o nome dele, chegou perto do rei naquele dia, o rei perguntou-lhe assim: que se fará aquele homem que faz tanto bem ao rei, e que faz isto e que faz aquilo? E o Amã, pensar que era ele, é hoje, coroa, vestidos, andar no cavalo real, pelas praças, diante do povo, e toda a gente o aclamar. E o rei diz: é isso mesmo que se vai fazer com Mardoqueu. Aleluia. Quando parece que nada de bom vai acontecer, Deus muda tudo. Quando parece que na tua vida nada de bom vai acontecer, Deus vai mudar a situação. Deus até vai usar aqueles que não são crentes para te abençoarem. E este Amã ainda teve que ir com o Mardoqueu e levar o Mardoqueu diante de todo o povo, e todo o povo a clamar por Mardoqueu. E o Amã, que já tinha feito uma forca para ele, devia estar desesperado, porque Deus muda toda a situação em nosso favor, porque quem está no controle é Ele. E diz a palavra de Deus que nessa forca que ele fez para Mardoqueu, foi ele mesmo que foi enforcado. Por isso, crê na palavra, crê que o teu Deus, o nosso Deus, ainda está no controle de todas as coisas e não deixará que as coisas acabem mal, mas vai acabarem bem, porque Deus é o Deus da alegria e da bênção. E diz que depois houve uma grande alegria no povo, porque o decreto do rei foi alterado e agora o povo judeu já podia viver em liberdade novamente. Que bênção, não é? Deus está sempre do nosso lado. Deus está sempre a favor de nós. E vai mudar os planos até dos reis para nos abençoar. Por último, duas histórias do Novo Testamento. Pedro foi à pesca mais os seus companheiros. Passaram lá a noite toda e não apanharam nada. E diz que já estavam a lavar as redes. E quando um pescador está a lavar as redes, é porque acabou a tarefa, não há mais nada a fazer. E agora Pedro deve estar a pensar: como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que não há peixe, não apanhamos nada, só tivemos trabalho, suor? Ele está numa tristeza, certamente. E agora Jesus chega. É isto que acontece sempre. Quando tu pensas que já não há mais nada a fazer, Jesus intervém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No fundo, Jesus está a dizer agora a Pedro e aos outros que estão a lavar as redes: parem tudo, porque eu cheguei. Pedro, empresta-me aí um dos barcos, um dos teus barcos. Eu agora vou falar à multidão. Eu não sei, mas conforme Pedro era assim tão impulsivo, aquilo deve ter fervido lá dentro, não é? Mas pronto, está bem, Senhor, toma lá o barco, mas não deve ter ficado com cara assim muito bem disposta. A coisa tinha corrido mal. As coisas de noite tinham corrido mal. Não tinham peixe, ou seja, como é que ia ser? Agora Jesus, depois de falar, diz para ele: Pedro, bora lá, é hora de voltar ao mar. Ei, o que é que o Senhor Jesus foi dizer, não é? O Pedro disse logo para ele, ou melhor, se calhar deve ter pensado para ele: o que é que ele percebe de pesca? Nós é que somos pescadores e já sabemos que isto não vai dar. Mas depois Pedro caiu nele e disse: ó Senhor, está bem, segundo a tua palavra, nós vamos lá.
E é aqui a diferença. Quando temos uma palavra, quando temos uma promessa de Deus, alguma coisa vai acontecer. E quando voltaram para o mar e lançaram as redes, então o peixe encheu as redes, de tal forma que diz que era tanto peixe que o barco já ia a pique. Eles tiveram que chamar todos os outros amigos, os outros barcos todos, e dizer: venham ajudar, porque há peixe, muito peixe, há abundância. Ou seja, há alegria, há delícias perpetuamente, há abundância de coisas boas de Deus, porque quando temos uma palavra de Deus, a bênção de Deus vai chegar. Por isso não vivas numa tristeza, num abatimento, num choro constante, porque a alegria do Senhor ainda é a nossa força. Pedro ficou, de certeza, alegre naquele dia. Ia tanto peixe. Quando o Senhor faz coisas grandes e milagres, é sempre em abundância. Amém? Quando Ele abençoa, não abençoa assim um bocadinho, não, é logo. E agora uma palavra para a igreja, no sentido geral, aqui em Évora. Há peixe para todos. Houve para o Pedro, mas ele chamou os outros: olha, venham ajudar. E aquilo que eu mais amei uma das coisas que eu amei, foi ouvir estes testemunhos dizer que vocês estão unidos e precisam uns dos outros. E precisam mesmo, nós precisamos uns dos outros. Porque há peixe para todos. Não precisamos de competir com ninguém. Há peixe para todos. E eu termino com a história de tristeza, de abatimento que houve num lar, numa casa. Na casa de Maria, Marta e Lázaro havia choro. A irmã esteve aqui a dar o seu testemunho. Nós sabemos o que é perder um filho, porque nós também já perdemos um filho. Mas a realidade é que Deus tem mais para nós. A realidade é que Deus tem o melhor para nós. E apesar do choro durar uma noite, o Senhor nos vai dar alegria e propósito para a vida. Eu sei que vamos lembrar sempre, nunca vai sair do nosso coração, da nossa mente, estas coisas. Mas também sei que Deus tem coisas sempre boas e novas e grandes para a nossa vida. E naquele dia vão alguns mensageiros ter com Jesus e dizem: Senhor, o teu amigo Lázaro está enfermo, vem depressa. E Jesus fica e não vai. E às vezes nós ficamos a pensar: se fosse eu, tinha ido logo. Mas escuta aqui o que eu vou dizer, e é desta forma que eu quero terminar. Em todas as coisas há um tempo determinado por Deus, que nós às vezes não entendemos, mas ainda é Ele que está no controle de todas as coisas. Há coisas que vêm até à nossa vida que às vezes não entendemos, mas sabemos uma coisa, que Deus está no controle de todas as coisas. E Jesus fica ali, e só passado alguns dias é que vai para Betânia. E quando está a chegar perto, Marta sai ao encontro e diz-lhe logo: se tu estivesses aqui, isto não tinha acontecido. E eu acho que às vezes nós somos assim, hein? Senhor, eu preciso de uma bênção, eu preciso de um milagre. Quando é que tu operas?
Quando é que tu fazes? Quando é que a bênção chega? Porque nós achamos as coisas que devem acontecer no nosso tempo. E a Bíblia fala que há 2 tempos. O tempo Kairos e o tempo Cronos. Nós vivemos no tempo Cronos, que é o nosso tempo. Mas Deus vive no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. É por isso que quando olhamos para a palavra e fala lá que um dia para o Senhor é como 1000 e por aí fora, nós ficamos, o que é isso? Mas aquilo que é bom que nós possamos entender para a nossa vida é que o tempo de Deus é o melhor. Marta tem aquela atitude. Jesus disse que iria fazer um milagre. Ela diz, eu sei que tu és a ressurreição e a vida, sim, que o meu irmão vai ressuscitar. Mas ela sabia. Maria que está sempre aos pés do Senhor, então eu vou chamá-la para que ela fale com o Senhor. Mas não é que Maria também, que era tão íntima de Jesus, ficava ali aos pés de Jesus a ouvi-lo, disse a mesma coisa. Senhor, se tivesses vindo mais cedo, no fundo é isto, nada disto tinha acontecido. O meu irmão não teria morrido. Não há nada a fazer. Mas quando Jesus chega, sempre alguma coisa vai acontecer. Quando Jesus chega às nossas vidas, à nossa casa, quando Jesus chega à nossa cidade, alguma coisa vai acontecer. E diz a Bíblia que Jesus disse para elas, onde é que o puseram? E o levaram, mas disseram logo, olha, oh Senhor, não, isto não dá, acabou tudo, já cheira mal. E Jesus chegou perto do túmulo, e é uma das vezes que nós encontramos, diz que Jesus chorou. Jesus ama-nos, quer o melhor para nós. E disse para eles, retirai a pedra. E clama, levanta os seus olhos ao céu e diz, Pai, eu sei que sempre me ouves. E depois diz, Lázaro, sai para fora. Aleluia, aleluia. E eu costumo sempre dizer isto, por isso vou dizer mais uma vez. Jesus disse Lázaro, porque se ele tivesse dito só, sai para fora, acho que saía o Lázaro e saía todos os outros. Porque ali estava o príncipe da vida, o Senhor da vida. E quando o Senhor da vida diz, sai para fora, está a dar vida a toda a gente ali, teve que ser muito específico. É só o Lázaro. Lázaro sai para fora. A mim ainda me faz às vezes confusão como é que ele conseguiu sair enfaixado, mas com o poder da palavra de Jesus, mesmo enfaixado, ele saiu para fora. E aquilo que eu quero nesta tarde dizer que é algo que está morto, talvez os teus sonhos, a perspectiva que tens da vida, aquilo que tu achavas que era assim, mas agora já não vês a luz ao fundo do túnel. Deus te diz nesta tarde que aquilo que está morto, Ele pode tornar a dar vida. Os teus sonhos podem ser outra vez uma realidade. A tua vida pode ser outra vez uma bênção. Tu podes outra vez experimentar a glória e o poder de Deus. Apenas tens que crer que não está tudo acabado. Não te conformar e dizer, não, eu não aceito. Eu quero ver a glória de Deus.
Eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver a bênção de Deus. Por isso, nesta tarde, não te conformes com aquilo que estás a viver. E se neste ano vierem as aflições, não te conformes, mas diz: eu sei que o choro dura uma noite. Até pode durar 2. Até pode durar 3. Mas eu sei que a alegria vai chegar. Amém? Aleluia! Vocês querem ficar comigo de pé? E eu queria desafiar cada um de vós, cada uma de vós, a falar com Deus e a dizer: Senhor, este ano será um ano de mudança. Um ano em que eu não me vou conformar com uma vida de derrota, com tristeza, com abatimento, mas eu vou me alegrar em Ti, porque Tu és a força da minha vida. E eu creio que nada está terminado, nada está acabado, porque Tu não me darás vitória. Tu irás abençoar-me, Tu irás dar-me vida com abundância. Fala agora com Deus e depois eu quero orar por todos nós. Fala agora tu só com Deus.